Vai, você é minha prova, vai. Eu não sei mexer, não. Topado. Viu, Marcelo? Oi? Aleluia, boa noite. Esse é o momento onde nós vamos gerar esse culto em oração. Então, se conecte com o Senhor, esteja em oração, gerando expectativas no Senhor para tudo que Ele irá fazer no culto de hoje. Amém? Senhor,
tudo, Senhor, receba o primeiro lugar. O Senhor é digno de toda adoração, Senhor. Tudo é para a tua glória, nossa vida é para glorificar o teu nome. Fomos chamados para o louvor da glória de Deus. Obrigada, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, meu escravo em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu
Aleluia. Senhor, nós te damos glória, honra e louvor. Nós conectamos os nossos corações com o teu, sincronizando um com o outro, tanto para dar a ti aquilo que é genuíno, como também para poder receber de ti aquilo que preparaste para nós nesta noite. Obrigado, Pai, porque este ano é o ano do sobrenatural. Portanto, esse culto também estará na mesma linha. Geramos expectativa, Pai, de ouvir a Tua voz, de ver a Tua glória aqui neste lugar. Pois a Tua palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. E declaramos que nós cremos, meu Pai, e te agradecemos por tudo isso, em no nome de Jesus. Amém. E a igreja diz amém. Dê um abraço santo no seu vizinho, aí dê um sorriso para ele, para ela, e você poderá sentar em nome de Jesus. Aleluia, a graça e a paz do Senhor. Alguém trabalhou hoje? Alguém deu trabalho hoje? Algumas pessoas levantaram a mão. Glória a Deus. Queridos, nós estamos no mês de família. E no mês da família cristã, nós ministramos exatamente nessa linha. E nós cremos que Deus já está fazendo coisas sobrenaturais em famílias na nossa igreja. Cremos que aquilo que está ruim pode ficar bom, e aquilo que está bom pode ficar ainda melhor, porque a exposição da palavra traz essa transformação, traz esse acréscimo e essa mudança. Então, hoje nós vamos seguir falando sobre família, e o título hoje é Famílias Sem Limites Criam Problemas Sem Medidas. Todo mundo diga comigo: famílias sem limites criam problemas sem medida. Amém. Levante sua Bíblia ao Senhor, vamos fazer uma boa declaração e depois nós vamos ouvir a palavra de Deus. Diga comigo: Senhor, eu amo Tua palavra. Ela é vida para mim. Portanto, eu a recebo com mansidão, alegria e expectativa. Que ela transforme a minha vida hoje, em no nome de Jesus. Amém. Você pode abrir em Provérbios capítulo 25 e versículo 17, por favor. Provérbios capítulo 25 e versículo 17. Quando encontrar, pode dizer amém. Se você não disse amém, finja como se estivesse lá. De todo jeito, a gente coloca aqui no telão para ajudar você, tá bom? Provérbios 25, versículo 17 diz: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Amém? Eu quero usar esse texto simples de Provérbios como uma base para nós hoje à noite. Esta passagem fala sobre a importância de estabelecer limites. Ninguém deve ir na casa do seu vizinho toda hora, de qualquer jeito, quando ele bem quiser. Alguém pode dizer amém? Tem gente que nessa área parece que não tem juízo. É incrível como muitas pessoas, elas nem percebem que estão sendo inconvenientes para com os outros.
Agora, para não criar constrangimento, o vizinho, ele pode até ser gentil e educado nas primeiras vezes. Mas se esse tipo de comportamento continuar, vai chegar uma hora que ele vai perder a paciência e ele vai falar umas verdades. É verdade ou não? Quem já passou por isso com um vizinho? Tem algumas mãos levantadas aí. Deus te livrou ou ainda está? Agora, da mesma forma, e a razão que eu usei essa passagem como nossa introdução, é porque da mesma forma que é necessário estabelecer limites para com a nossa vizinhança, é necessário também estabelecer limites dentro da família. Muitos problemas familiares poderiam ter sido evitados se as pessoas simplesmente estabelecessem e respeitassem os limites. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje com o intuito de ajudar você a ter relacionamentos saudáveis e equilibrados dentro do contexto familiar. Nós vamos falar primeiro sobre o relacionamento conjugal. Quem é casado, levante sua mão. Baixe a mão. Quem é bem casado, levante sua mão. Eu espero que foram as mesmas, amém? Glória a Deus. Mas essa palavra vai te ajudar. É necessário, queridos, ter limites dentro do casamento. Um dos problemas que existe com alguns casais é que o seu estado civil é de casado, mas a sua mentalidade é de solteiro. E essa é uma bronca. Por exemplo, a pessoa vai para onde ela quiser, na hora que ela quiser, com quem ela quiser. E ela nem informa o seu cônjuge de nada a respeito disso. Quantos sabem que isso é errado? Algumas pessoas procedem dessa forma porque elas não querem ouvir um não do seu cônjuge. Sabe, eu tenho 27 anos de casado já. Eu sei que parece que eu tenho 27 anos de idade, mas é verdade. 27 anos de casado. E quantos sabem que depois de 2, 3, 4 décadas, você conhece bem naquela pessoa com quem você convive? Tem coisas que eu sei que se eu falar, eu já sei como ela vai reagir. Eu tenho experiência, eu sou formado, PhD em EDMA. E você é PhD também com a pessoa que você casou. Então, a gente, pela familiaridade, a gente já sabe, se eu disser tal coisa, eu já sei a reação. Então, algumas pessoas, para não ouvir um não, para não pegar um negativo, simplesmente fecha a boca e vai fazer. E aí, vai escutar depois, mas vai se esquivar naquele momento. Deus não está falando com ninguém aqui. Isso é com outras pessoas, sabe? Em outros casamentos. Mas uma vez que alguém é casado, queridos, o seu cônjuge precisa estar envolvido nas suas decisões. Até porque algumas delas vão afetá-lo diretamente. Então, como uma pessoa casada, não dá para fazer tudo o que você quer sem consultar o seu cônjuge. Não ouvi um amém agora, mas é verdade de qualquer jeito. Há vários versículos na Bíblia que falam sobre a importância de amizade. Por exemplo, casais, eles precisam ter amizade com outros casais saudáveis. Homens precisam ter amizades com outros homens de forma saudável. Mulheres precisam ter amizades com outras mulheres saudáveis. Tudo isso faz parte de uma necessidade social que existe em cada ser humano. Mas até isso, queridos, tem que ter
os seus limites. Por exemplo, algumas esposas ficam tristes e até enciumadas quando seus maridos saem para jogar bola com seus amigos. Amém? Em princípio, não tem nenhum problema para um rapaz casado sair para jogar um baba lá com a sua galera. É tranquilo, é normal, é saudável, é louvável isso. Mas o que fica nas entrelinhas, muitas vezes, que não é declarado, é que, embora que ele esteja saindo, fazendo uma coisa lícita com a sua galera, com as suas amizades, ele, por outro lado, não faz absolutamente nada com sua esposa. Não sai com ela para tomar um sorvete, para passear no shopping, para sentar no banco lá no parque. Então, não é que ela tem ciúme, ou ela tem raiva, ou ela está entristecida porque ele joga bola com os amigos. O problema é que ele investe mais tempo com os amigos, separado dela, do que com ela própria. E você começa a ver que, às vezes, ciúmes tem uma justificativa louvável. Tem uma razão lógica que leva a entender por que esse sentimento existe. Então, se por exemplo, o rapaz ele joga com seus amigos toda segunda e toda quarta, então por que não faz o seguinte? Nem eu nem você. Ele joga na segunda com os amigos, mas na quarta ele reserva um tempo para com a sua esposa. Vocês estão comigo? A questão é equilíbrio. E equilíbrio é algo que infelizmente falta em muitas famílias. Você sabe que se o carro não estiver com os pneus calibrados, ele vai puxar para um lado ou para o outro, não é assim? Tem que haver equilíbrio. A família é a mesma coisa. Se a gente não tiver equilíbrio, nós vamos entrar demais em áreas e de menos em outras, sendo que todas elas são importantes. Então, nenhuma pessoa consegue ser equilibrada na sua vida sem criar limites. Limites fazem parte de uma vida equilibrada. Outra área que precisa ser limites no casamento, ou precisa ter limites no casamento, é um envolvimento com pessoas do sexo oposto. No âmbito do trabalho, é claro que alguns maridos vão ter interações com outras mulheres, assim como mulheres no seu trabalho vão interagir com outros homens, e não há nenhum problema com isso. Isso é totalmente normal no contexto empregatício. O que não é normal é quando essas interações começam a ficar mais pessoais e mais íntimas. Aí é onde começa a brotar um problema. Existem limites no nível de proximidade que um marido pode ter com outra mulher. E existem limites no nível de proximidade que uma esposa pode ter com outros homens. E esses limites têm que ficar claros para cada um e têm que ser respeitados por todos. Todo ato de adultério que já houve só aconteceu porque alguém passou dos limites que foram estabelecidos previamente. E eu vou lhe dizer uma coisa. Você pode pode entender que ninguém faz isso às cegas. Todo mundo que já cometeu adultério, ele viu a linha. Ele sabia a linha que não podia traçar. Ele estava consciente. E ele, por conta própria, deu uma pisada, passou do limite.
por alguns motivos diferentes talvez, mas ele estava ciente do que ele estava fazendo. Existem, queridos, carinhos e palavras que são inapropriadas para uma mulher receber do marido da outra e vice-versa. Eu já recebi mensagens de mulheres na internet que não foram explícitas, mas eram duvidosas. Quantos sabem aquela mensagem que podia ser interpretada de um jeito, mas também poderia ser interpretado de outro jeito? Às vezes as pessoas gostam de começar pela beirada. As pessoas jogam verde para ver se vão colher maduro. Elas não falam de forma escancarada, eu quero algo com você, mas começam com uma coisa que parece simples para ver se pega a isca ou não. Se pegar, aí vai ficando um pouco mais profundo, um pouco mais picante, até onde é permitido, até onde a pessoa é receptiva. Então, quando eu recebo mensagens assim que são duvidosas, que não é necessariamente pecado ou necessariamente uma sedução, mas não convém. Quantos sabem que Paulo, o apóstolo, ele disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não necessariamente são pecados, mas não convém. Não convém, às vezes é uma aparência do mal. Sabe que a Bíblia não nos instrui apenas a nos afastar do mal, mas até a aparência do mal. Para quem é um cristão que se importa com a sua imagem, deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos nos importar com a nossa imagem, com o jeito que outras pessoas nos veem. Sabe por quê? Porque nós representamos a Cristo. E se a nossa imagem não presta, então nós não estamos conseguindo exemplificar a imagem de Cristo. A imagem de Cristo tem que ser visto em nossos rostos, em nossas palavras, em nossas ações e em nossas atitudes. Então importa sim, a gente tem que ter zelo na maneira que a gente se comporta, inclusive com essas coisas. Então, quando eu recebo alguma mensagem assim meio duvidosa, eu mostro a Edma. Eu digo: filha, eu queria lhe mostrar uma coisa. Tem uma mulher aqui, o nome dela é Dalila. Ela mandou uma mensagem aqui assim, eu achei meio estranha, eu queria lhe mostrar, né? E eu deixo ela ser a juíza. Ela vai me dizer o que é que eu vou fazer. Se eu deixo no vácuo, que a maioria das vezes é isso que eu faço, nem respondo, ou se vai ter algum outro tipo de atitude. Mas eu faço isso para que ela saiba que isso aconteceu e eu não estou puxando assunto com essa mulher, não. Eu não sei quem é, e se eu sei quem é, eu não sei nem porque ela está falando comigo. Às vezes, dependendo do que é, eu já digo: olha, fulana, entre em contato com Edma sobre tal assunto. Por quê? Porque é mulher, então vai conversando com minha esposa. Ela vai lhe inteirar, ela vai deixar. Olha, é estranho quando uma mulher sempre quer procurar um homem para conversar, quando ele é casado, e ela só quer saber dele. Me fale isso, me fale. Por que você não fala com minha mulher? Você não é mulher? E isso acontece muitas vezes por aí. E o contrário também é verdade, né? Homens que só querem conversar com a esposa. Não, eu não estou dizendo que você... Aqui na igreja mesmo, quando terminar o culto, eu vou conversar e abraçar homem e mulher. Mas vai ser
de forma correta. A Bíblia fala sobre o ósculo santo. Sabe o que é um ósculo santo? É um beijo santo. Até porque a cultura de cada cada país, cada nacionalidade é diferente. Tem uma forma de se cumprimentar. Por exemplo, aqui no Brasil, vocês beijam. Quando eu vim no Brasil a primeira vez, 2 moças, mais ou menos minha idade, bonitas, me beijaram assim. Eu fiquei vermelho. Eu fiquei todo envergonhado com aquilo. Por quê? Porque eu não estava acostumado. Mas para o brasileiro, isso é normal. É um beijinho aqui, um beijinho acolá. Mas sabe que se existe um ósculo santo, deve existir também um beijo que não é tão santo. Amém. Eu sei lá como é. Eu vou lhe dizer, o beijo que não é santo é o beijo mal intencionado. Pode até ser na bochecha. E quem está olhando diz, esse é um cumprimento normal. Mas a intenção que está por trás, só você e Deus sabe qual é a intenção. Vocês estão comigo? Então, faça direito, viu, a coisa. Sabe que eu não tenho nenhuma estatística para isso, oficial. Mas eu tenho certeza que o adultério aumentou depois da implantação das redes sociais na internet. Sabe por quê? Porque gerou uma facilidade maior de paquerar, de dar uma cantada, dá uma ousadia. Olha, quando você está face a face com alguém, é mais intimidador, né? Falar certas coisas. Mas quando você está no quarto, no computador, uma ousadia que vem para digitar qualquer coisa aí. E eu percebo que o adultério aumentou cada vez mais por causa da intervenção da internet. E, queridos, é estranho casais que não têm a senha de acesso do seu cônjuge no seu celular e nas suas redes sociais. Eu estranho muito se uma esposa pegar no celular do marido e ele ficar bravo, ele diga, não, olhe para minhas coisas, essas são minhas coisas. Deixa eu dizer uma coisa, no dia que você disse sim no altar, o que é seu deixou de ser seu. E o que é dela deixou de ser dela. Agora os dois se tornam um em tudo. Até a senha do celular, da internet, das redes sociais. Os dois são um. Oh, amém na amarelo. Aleluia. Queridos, minha esposa, ela pega o meu celular quando ela quiser. Eu não vou reclamar, eu não vou dizer nada. Eu vou dizer uma coisa, quem não tem nada para esconder, não tem problema em revistar aquilo que possui. Amém? Então, já está dando sinais. É a mesma coisa do dinheiro. Não, ela tem o dinheiro dela e eu tenho o meu dinheiro. Errado. O dinheiro é de um só. E nós vamos dialogar e vamos desenvolver projetos juntos sobre aquilo que nós dois temos no coração, vindo por parte de Deus para investir, e nós dois vamos investir. E pode ser que esse mês o investimento vai ser maior para o seu lado, mas talvez no outro mês vai ser um pouco maior para o meu lado, mas nós vamos construir juntos. Não tem meu dinheiro e o dinheiro dela, é nosso dinheiro, é nossas redes sociais. E assim, eles me instruíram quando a gente começou nas redes sociais, tudo era Darren e Edma e Darren. E aí eles me instruíram depois, por eu ser uma figura pública, um ministro, que era bom cada um ter o seu. E a gente dividiu por conta dessa orientação,
Mas, mais uma vez, ela entra quando ela quiser, aonde ela quiser, e eu também tenho esse mesmo acesso. Então, não é a realidade de todos, eu sei, mas em alguns casos, tem casais que trabalham juntos. Quantos de vocês aqui que são casados, vocês trabalham juntos também? Levante sua mão. Amém? Tem menos pessoas, mas é um número razoável de pessoas que trabalham juntos. E quando isso acontece, se o casal não traçar limites, o seu relacionamento vai ser prejudicado. Eu e Edma, nós trabalhamos juntos, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Nós temos uma regra no nosso casamento: trabalho é trabalho e casa é casa. E tem que separar as duas coisas. Se não tiver cuidado, o casal que trabalha junto traz seu trabalho e todos os problemas do seu trabalho para dentro de casa. A sua casa tem que ser o seu santuário. Tem que ser o lugar onde você pode descansar fisicamente, mas também emocionalmente. Quantos aqui já cansaram mais nas suas emoções do que no seu corpo? Às vezes a pressão emocional de tudo que você está passando cansa você. Talvez você nem fez muita coisa fisicamente naquele dia, mas aquela pressão emocional deixa você meio baqueado. Então, a nossa casa tem que ser um santuário para descanso em todas essas áreas. Precisa ser um lugar onde você pode namorar com seu cônjuge e falar sobre os seus sonhos pessoais que não tem nada a ver com o seu trabalho. Para ter equilíbrio nessa área, talvez você ache interessante isso, mas eu marco reuniões com Edma. Amém? Sabe por quê? Porque a gente vive horas e horas juntos. Quando a gente está na igreja, muitas vezes está junto. Quando está em casa, está junto. E se você não tiver cuidado, toda a sua conversa gira em torno do seu trabalho. E eu vou lhe contar um segredo sobre um ministério. No ministério, o que mais se tem é problema. Sabe por quê? Porque tem gente. E gente dá problema. Graças a Deus que ninguém aqui, nesse culto, dá. Mas eu não estou dizendo que a pessoa em si dá problema. Mas o que acontece? Pessoas têm problemas. E esses problemas que elas têm, elas trazem para a igreja, para o contexto ministerial, para receber soluções, direcionamentos e tudo mais. E é assim mesmo que funciona. Mas se a gente não tiver cuidado, por exemplo, no ministério, a gente só vai falando para, rapaz, e fulano e tal, você viu como fez? Aí, eu quero namorar minha filha. Eu não quero saber, eu não quero saber de irmão fulano e tal agora não. Amém? Vamos orar por ele rapidinho. Vamos entregar ele para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Agora vem cá, meu amor. Vocês estão comigo? A gente tem que separar as coisas, a gente tem que estabelecer limites. Aqui em casa não é a igreja Verbo da Vida, não. Aqui em casa é a residência dos reis. Então venha sentar aqui no meu colo, meu amorzinho. Aleluia. Sabe, se brincar, você pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu tenho visto isso no ministério, é incrível. Eu faço uma agenda lotada, eu digo, pronto, aí vai me deixar em dia. Pronto, eu vou fazer isso essa semana, eu vou ficar em dia. Aí quando chegar no final daquela semana, eu fiz tudo aquilo e dobrou.
as coisas foram surgindo. Queridos, sempre vai ter. Lembra quando Jesus disse, o pobre sempre você vai ter contigo. Deixa eu dizer uma coisa, o trabalho sempre vai ter mais alguma coisa para fazer. Então você tem que aprender a cortar fatias, a cortar momentos. Esse é o tempo de trabalho, esse é o tempo da família. Seja no casamento, os filhos, seja lá o que for. E sabe, quantas pessoas aqui têm filhos? Eu já perguntei quem é casado, quantos têm filhos? Uau, glória a Deus, estamos povoando a terra, cumprindo a ordem do Senhor, né? Multiplicai-vos. Então, quantos de vocês sabem que os nossos filhos também precisam ter limites? Uma criança que é largada e deixada para fazer o que quiser vai causar muita confusão. Existem pais que, infelizmente, são preguiçosos. E parece que a cada geração, ultimamente, a cada geração que vai surgindo, existe um novo nível de preguiça que vem. Talvez por causa do avanço na tecnologia, por causa da conveniência que essas invenções trazem, mas vem uma preguiça. E a preguiça deles está prejudicando a vida dos seus filhos, talvez sem eles perceberem. Como esses pais não querem brincar com seus filhos, por exemplo, ou dar atenção para eles, eles acabam colocando um celular na sua mão. O menino está chato. Quantos sabem que as crianças podem ser chatas de vez em quando? Amém? Alguém aqui já se irritou com seu filho? Quem não levantou a mão está mentindo. Amém. Eles são lindos. Quando você olha, especialmente no berço, né? Está começando a caminhar. Oh, coisa linda, coisa... Mas enche o saco às vezes, né? É normal, faz parte da vida. Agora, o que acontece? Tem pessoas que elas não querem cumprir seu papel de pai e de mãe. Dizer, está chorando, está irritando. Tome. O celular se tornou a nova chupeta. Amém? Quando chorava, no início fazia o quê? Plup! Bota na boca. Eu já vi criança desse tamanho. Tome vergonha. Uma criança desse tamanho. Com uma chupeta. Preguiça. Aí agora mudou, a chupeta era R$10, agora está colocando um iPhone, um Galaxy na mão dos meninos. Um celular que custa R$5.000 e bota na mão de uma criança de 5 anos de idade. E sabe o que acontece? Prejuízo. Porque ele joga, quebra, amém. E aí, além do prejuízo financeiro, tem algo que ainda é pior. Que, às vezes, esses videogames e desenhos, e seja lá o que for, está roubando a qualidade de tempo que precisa existir com os pais. Agora me entenda, deixa eu equilibrar essa coisa. Eu não estou dizendo que a criança nunca pode pegar um celular, não estou dizendo que a criança nunca pode assistir um desenho. A gente está falando aqui sobre equilíbrio. E o problema de muitos pais é um desequilíbrio, é o celular para tudo, é o celular para tudo, é o desenho animado para tudo, é o videogame para tudo. E quando você vai ver a quantidade de tempo que se gasta com qualidade de conversação, de convivência, de brincadeira, é deste tamanho em comparação com a tela que é deste tamanho. É um problema. E aí depois não percebe
que a formação educacional da criança está vindo muito mais do YouTube e da TV do que dos próprios pais. Não tem problema essas outras coisas, mas tem problema a quantidade que se tem em comparação com o outro lado. Aleluia. Obrigado pelo entusiasmo. Sabe, existe, além disso, um ensino diabólico que surgiu por meio de pessoas que são supostamente intelectuais, que diz que você não deve disciplinar os seus filhos, que você deveria simplesmente ser positivo. Ensine a eles o correto e pronto, mas não disciplina. Sabe, existem momentos quando o ensino por si só não é o suficiente. Tem que ensinar sim. Não pode, por exemplo, Efésios capítulo 6 fala sobre isso, sobre para disciplinar e ensinar os filhos no caminho do Senhor. Amém? Ele fala sobre duas coisas lá em Efésios, sobre disciplina e sobre ensino. E o que é que acontece? Sempre tem pais que se desequilibram de um lado ou para o outro. Tem pessoas que são, assim, bem fortes em disciplina. Dá um tapa, mas não ensina nada. A criança, às vezes, nem sequer sabe porque está sendo disciplinado, porque os pais não explicaram. Olha, você vai ser disciplinado por causa disso, e a palavra de Deus diz que é para fazer assim. Agora, se você tiver essa outra atitude, como a Bíblia ensina aqui, você vai ser recompensado. Então, a disciplina tem que acontecer, mas melhor do que isso, é uma recompensa que você também pode receber. Então você disciplinou com o ensino. Os outros é que ensinam pra caramba, mas não disciplinam. Às vezes a criança tem que ter a disciplina. Amém? Não somente uma palavrinha. Oh, Júnior, não faça assim, Júnior. Aí ele manga na cara da mãe, dá um tapa na cara da mãe. Esse Júnior, que Júnior que nada. Eu vou mostrar a Júnior o que acontece quando dá tapa na mãe. Amém? É uma vergonha, assim, na maneira que algumas pessoas estão criando seus filhos. E cristãos ainda mais. Eu fico impressionado como pessoas elevam, às vezes, a mais moderna psicologia acima daquilo que a palavra de Deus diz. Deixa eu dizer uma coisa. Quem criou o ser humano foi Deus. Deus sabe como funciona, Deus sabe o que Ele precisa. Pode modernizar as ciências como for, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isso significa que de geração em geração continua sendo a verdade, nunca é ultrapassada. O que a palavra de Deus diz sobre como lidar com filhos em 1235 continua sendo a verdade em 2026. Porque a palavra não tem data de vencimento. Louvado seja o Senhor. Então, eu louvo a Deus por toda a área médica, porque estão fazendo um bom trabalho, contanto que estejam em linha com aquilo que a palavra de Deus ensina. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu já vi médico ser usado pelo diabo. Eu já vi psicólogo ser usado pelo diabo. Então, eu amo a profissão, mas se os profissionais não se alinham com aquilo que Deus ensina, eu também não apoio. Eu já soube de psicólogos, sabe qual foi na consulta, qual foi o conselho que deu? Saia da igreja.
Não vá mais frequentar a igreja. Atrás de mim, Satanás. E pior é que a pessoa pagou por isso. Vocês estão comigo? Pagou o diabo para dizer para sair da igreja. Aleluia. Estou muito emocionado hoje. Então, a maneira bíblica de criar os filhos é com disciplina e é com ensino. Por quê? Porque disciplina, queridos, e esse é o gancho. Disciplina estabelece limites. Eu nunca esqueço minha filha, quando ela era, eu não sei, talvez 3 anos de idade, pequenininha. A gente tinha uma tomada aqui na parede e ela estava querendo demais meter o dedo naquela tomada. E ela ia, e a gente, Emily, e ela... E depois ela sorria. E aí daqui a pouco ela vai de novo. Emily. E ela se assustava e olhava para a gente assim. Depois ela tentou uma nova tática. Ela ia com o dedo atrás. E a gente, Emily, e ela sorrindo. O que é que ela estava fazendo? Ela estava testando os limites. Crianças testam os limites. Elas querem cansar os pais. Rapaz, se eu chorar bem muito. Eu lembro quando a gente estava ensinando os meninos, bem pequenos, no berço, a ficar no berço. Olha, vamos falar sério, tem pai que é frouxo, cara. É muito frouxo. Aí começa a chorar, naturalmente, porque quer o calor do braço, quer a aproximação dos pais. Aquela dor de cabeça, caramba, bicho. Aí a vontade é, cara, tire ele. Não, deixe chorar. Porque tem que aprender a ficar no celular. Agora, eu não estou dizendo se está sujo e precisa trocar fralda. Olha, não fui um pai maldoso não, viu, gente? Eu estou dizendo que quando está tudo bem, é manha. Diga, é manha. É isso que eu estou falando. Não estou falando de cólica, de dor, de coisa assim. Não, a gente sempre atendia. Eu estou falando de manha. Aí quando a gente identificar... Sabe como você sabe que é manha? Você pega. Silêncio. Você bota no braço. Você bota de volta. Bota de volta, silêncio. Manha. Amém? Não, deixa ali. Aí, sabe o que eu percebi? Quando a gente resistiu, e dava vontade, eu não estou dizendo que eu não sou gente, não, eu não sou humano, dá vontade de ir lá pegar, mas a gente, não, deixa chorar. Teve uma hora que parou. Por quê? Porque a criança percebeu, sabe, uma não está funcionando. Quem está cansando aqui sou eu. E parou e resolveu. Limites. Crianças que não têm limites vão se tornar adultos que não têm limites. E adultos que não têm limites, sabe o que acontece? Quebram leis. Sabe o que é uma lei aqui no município, na cidade de Aracaju? A lei do trânsito, a lei doméstica, a lei, seja lá qual for a área. Estas leis são limites. E aquela pessoa que nunca aprendeu limites na sua infância, por que ele vai respeitar? Agora que ele vai continuar na mesma pegada. Só que agora as consequências são mais severas. Porque não é um tapa no bumbum só. É uma prisão, 10 anos, 15 anos, eu não sei lá. Eu não sei quanto tempo. Mas a consequência é mais severa. Então, a disciplina, a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Você ama seu filho? Então, ensine, mas também disciplina. Agora, nem todo mundo... Vixe Maria, estou vendo o relógio ali. Já preguei demais.
Amém. Depois a gente faz parte 2, parte 3, né? Eu cheguei na metade das anotações aqui. Mas isso aí, queridos, é a pura verdade. Famílias sem limites criam problemas sem medidas. Deixa eu encerrar falando sobre sogros. Alguém aqui tem um sogro ou uma sogra que está vivo ainda? Tem alguns que já partiram para a glória. Amém? Mas alguns convivem e nós sabemos que a sogra, ela tem levado uma fama assim, não tão boa, né? Inclusive tem um doce aqui no Brasil chamado olho da sogra. É uma ameixa, é uma coisa bem feia, né? A sogra, ela tem muitas piadas a respeito da sogra, né? Por que pessoas fazem isso? Porque criou como se fosse uma imagem de uma pessoa problemática, que gera problemas dentro dos casamentos, né? Dificultando a convivência do seu filho, da sua filha, com o seu novo cônjuge. Eu vou lhe dizer uma coisa. Por trás de cada piada existe um fundo de verdade. A gente não pode generalizar as coisas aqui e dizer que toda sogra é uma bucha. Até porque, graças a Deus, eu tenho uma sogra maravilhosa. Inclusive, eu nem chamo ela de Dulce e eu nem chamo ela de sogra. Eu chamo ela de mainha. Desde que eu casei, eu pedi para chamar ela por esse título e ela aceitou. Até porque minha mãe faleceu cedo. Ela faleceu com 54 anos de idade. Então, ela me recebeu como mãe, eu apreciei ela como mãe, e nós temos um relacionamento fantástico, mas infelizmente, nem todo lar é assim. Tem sogras e tem sogros que se metem aonde não deviam. Ah, mas é o meu bubuzinho. E eu tenho que cuidar do meu bubuzinho, porque ela não sabe nem fritar um ovo. E coitado do meu menino, ele está ficando mais magro. Ela não cuida direito. E começa a Terceira Guerra Mundial. E aí tem aqueles maridos que não aprenderam ainda que no casamento o cônjuge vem acima dos pais e até mesmo dos filhos. Existe um nível de hierarquia geral na humanidade. Não é só no exército, não. É no âmbito familiar também. E no casamento, o marido e a esposa vêm antes dos pais. Isso não significa que a gente não honra os pais, que não tem lugar, que a gente não ama. Mas sobre o problema é que tem pessoas que estão colocando mamãe e papai acima do próprio marido. O marido diz, não, eu acho que a gente deve fazer assim. A sogra diz, não, é melhor fazer assada. E ela, a esposa, faz o que a mãe diz. E está casado há 10 anos. Isso é errado. Isso vai dar zebra. Vai dar errado. Por quê? Porque você não está respeitando os limites da esfera. E nem a mãe ou a sogra está respeitando. E tem que ter muito cuidado com isso. Eu já vi várias famílias sofrendo, porque tem gente da família se metendo onde não devia. Tem coisa, gente, deixa eu te dizer uma coisa. Seus pais, você sempre vai honrar. Isso é bíblico. Honra pai e mãe para que viva muitos dias.
Mas a Bíblia não diz que a gente sempre vai obedecer aos pais. A obediência aos pais, enquanto é criança, adolescente, vivendo debaixo do seu teto. Mas quando se torna adulto, se casa, você não precisa obedecer os pais, você precisa honrá-los. E honrar significa que eu vou atrás deles. Eu busco conselho. Pai, eu amo o Senhor, sei que vai me orientar direito. Você busca conselhos. Mas quando tem uma coisa entre o casal, vocês entendem, é assim que a gente deve fazer, é isso que a gente tem no coração. E aí os pais de alguém acham que é de outro caminho, você vai seguir o que o casal decidiu. E essa questão fica mais delicada ainda, quando, por exemplo, o casal está morando dentro da casa dos sogros. Porque se é difícil não misturar as bolas, separado, imagine morando debaixo do mesmo teto. Aí o que acontece? O sogro ou a sogra começa a tomar o lugar de cabeça do lar. Ele talvez pense que por ele ser o dono da casa, então ele que vai mandar em todas as coisas da família. E vai dar errado. É por isso, queridos, que a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá com a sua esposa, e os dois serão um. Isso não é apenas fisicamente, mas é também fisicamente. Eu sei que tem momentos que é propício, é necessário talvez, morar com os sogros. Mas se acontecer, tem que ter um propósito específico e um prazo determinado. Vocês estão comigo? Por exemplo, a gente morava num apartamento aqui em Aracaju e a gente iria fazer uma reforma do apartamento inteiro. Não tinha condição de continuar morando no apartamento durante uma reforma dessa. Então a gente combinou para morar por 6 meses na casa dos meus sogros. Você vê aqui, foi lícito, né? Tinha uma razão louvável para fazer isso, mas tinha também um prazo estipulado. O que é que acontece hoje em dia é que tem casais que têm 2, 3 filhos morando com os pais e não tem previsão nenhuma para sair. Vai ficar uma década lá. Está errado. Tem que construir a vida juntos para a sua própria família. Amém? E tem também no outro lado da moeda, que quando não é o casal que está morando com os sogros, mas é a sogra ou o sogro que está morando com o casal, porque estão envelhecidos, precisando de uma assistência mais próxima da família. No caso da minha sogra, ela se separou do seu marido, então a gente trouxe ela para morar com a gente. Ela morou 6 anos com a gente e não deu bronca nenhuma, porque ela é uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Ela sabia o seu lugar, ela não se metia nos nossos assuntos, ela orava. Se ela visse alguma coisa que talvez não concordava, ela não falava com a gente, ela falava com Deus. Isso é uma sogra e um sogro sábio. É não se meter na família. Ore a Deus e deixe que Deus... Eu não estou dizendo que não posso dar um conselho, mas vocês entendem o que eu estou falando? Limites. Vamos estabelecer limites e respeitar para evitar problemas. Alguém pode dizer a glória a Deus? Alguém recebeu algo do Senhor hoje à noite? Você pode ficar em pé, por favor? Quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só falar para os solteiros. Eu já falei muito para os casados. Cadê os solteiros? Levante sua mão. Deixa eu te dizer uma coisa, solteiro. Também tem limites no que você pode ou não fazer com uma pessoa do sexo oposto.
Não vá nessa onda do mundo, não. De tirar a casquinha, do tal do ficar, que não tem problema. Não, tem problema sim. A Bíblia fala sobre o comportamento correto de uma pessoa solteira. Eu não me importo se você está namorando ou oficialmente noivado. Mesmo assim, se não for a relação sexual dentro do casamento, é pecado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7, para não tocar em mulher, Paulo disse. Eu vou lhe dizer uma coisa, que o ato sexual não é apenas aquilo que acontece na cama, mas são os toques e as carícias que acontecem antes mesmo de chegar lá. E se eu preciso manter a santificação no relacionamento como solteiro, então eu tenho que ter cuidado com os toques. E eu preciso dizer isso para alguém. Estabeleça limites. Se você está namorando, se você está noivo, estabelece limites. Olha, o nosso contato físico só vai até aqui. Se a pessoa fica passando dos limites, então essa pessoa não te respeita. Porque qualquer pessoa que exige que você viole a sua própria consciência, não está te amando. Vocês estão comigo? Uma pessoa que ama de verdade está disposto a esperar o tempo que for dentro dos limites. Lembra de Jacó? Ele queria casar com Raquel. Ele se apaixonou por ela. E aí o que foi que o pai disse? Se você trabalhar para mim por 7 anos, eu te dou. Imagine. Ele estava tão apaixonado que ele trabalhou. E os 7 anos passaram assim, num instante para ele, porque ele estava apaixonado. Ele respeitou os limites. Foi enganado, mas isso é outra história. Meu filho, e eu vou encerrar com isso. Meu filho, ele está casado hoje com uma guatemalteca. E você sabe que quando você casa com alguém de outra nação, tem toda aquela questão de papelada, de imigração, de processos. E ele deu entrada para um visto de noiva para ela, para que ela pudesse ir para os Estados Unidos para casar com ele e receber depois o green card. Aí tem algumas cidades onde o processo pode cair, e dependendo de onde cai, determina a velocidade do processo. Por exemplo, Kansas, eu acho que era uma média de 5 meses para o processo passar. Oklahoma ou outro lugar era um pouco mais, 7, 8 meses. O processo dele caiu na Califórnia. Era o pior lugar possível para chegar. 15 meses. A média para liberar, para começar a poder casar. E ele estava chateado. Quando ele viu aquele prazo, ele doidinho para casar. Só pensando em Ana Valesca. Ou eu quero casar. E 15 meses ele estava chateado e conversando comigo. Mas isso está errado. A imigração, isso, aquilo. Eu disse, eu lembrei ele. Brandon, lembra de Jacó? Eu disse, cara, ele esperou 7 anos. Você vai conseguir. Vamos orar. Deus vai favorecer. Ele vai se mover, mas vai dar certo. Amém? Limites. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. A lua de mel foi criada por Deus para ser a primeira experiência de um casal. Tem uma mentira do diabo que diz o seguinte, cara, você tem que experimentar para saber o que você gosta. Eles tratam o casamento como se fosse sorvete. Não, vê se eu gosto de morango, chocolate, baunilha. A gente vai na sorveteria, eles dão aquela colherzinha, né? Eu quero um limão, me dê. Não gostei.
Genipapo, estou fora. Me dê outra aqui. Aí vai provando. E tem gente que trata o casamento assim. Não, cara, você tem que ter uma relação com um, com o outro, para ver quem é compatível. Oh, mentira do inferno. Deus criou o sexo para você estar zerado. Ele está zerado. E vocês vão aprender juntos. Porque Ele disse que é para casar virgem. O que é uma virgem? Uma pessoa que nunca teve experiência. Deus sabia disso. E Ele disse, é assim que deve ser. Duas pessoas sem experiência alguma para aprenderem juntos. Amém? Aleluia. Eu estou muito pregoso hoje. Mas eu vou encerrar. Até porque o relógio está bem vermelho agora. Está quase sangrando lá de tão vermelho que está. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar por vocês. Pai, eu quero te dar graças pela vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, eu procurei transmitir aquilo que eu aprendi de Ti, que eu tenho visto na Tua palavra, coisas que o Senhor tem me orientado, tem me ensinado e que tem dado certo na minha família. Pai, eu não sei quais são as áreas de maior sensibilidade na vida de cada casal e família que se encontra aqui. Mas eu oro para que o Senhor possa abrir seus olhos espirituais. Ajude eles, Pai, a identificar áreas aonde eles têm extrapolado os limites. Onde eles têm desrespeitado limites que foram dados a eles. E que o Senhor possa multiplicar graça e sabedoria. Porque talvez a pessoa nem saiba direito como é que age de outra forma. Que o Senhor revele para eles. Eu sei que se tiver um coração contrito, um coração humilde e aberto, é uma plataforma sobre a qual Deus vai orientar e conduzir no caminho certo. Eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre cada pessoa, sobre cada casamento e sobre cada família que está nesse lugar. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que o lar do justo é abençoado. E eu declaro isso sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz amém. Você pode sentar rapidinho. Eu quero dar a oportunidade de forma bem breve aqui para alguém que de repente, enquanto a gente está falando sobre a família cristã, talvez você ainda não faz parte da família de Deus. A Bíblia fala sobre isso, que existe uma família de Deus, na qual Deus, Ele é o Pai celestial. A Bíblia diz que nós recebemos um Espírito, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba significa Pai querido, Paizinho. É uma expressão de afeto. Deus, Ele não é um Deus de longe. Ele quer ser um Deus tão de perto na nossa vida, que Ele até mora dentro de nós. E quando você aceita Jesus, você faz uma aliança com Jesus, é exatamente isso que acontece. Deus vem habitar dentro de ti. Ele te transforma de dentro para fora. E você se torna, pela fé em Cristo, um filho de Deus. Com todos os olhos fechados, por favor. Ninguém olhando ao redor. Se tiver alguém aqui e você diria, apóstolo Darren, Deus ministrou o meu coração hoje. E eu desejo fazer uma aliança com Cristo. Eu quero nascer de novo, como a Bíblia ensina. E eu quero me tornar um filho de Deus. Se esse é o seu desejo, eu quero pedir para você simplesmente levantar sua mão. Aí mesmo onde você está. E com essa mão levantada, você estará dizendo, não apenas para mim, mas também para Deus. Senhor, eu me rendo a Ti, como Jesus se rendeu por mim. Eu quero
não somente ouvir falar do Senhor, um Deus distante. Eu quero que o Senhor habite dentro de mim. Seja meu Senhor, seja meu Salvador. Tem alguém aqui que esse é o desejo do seu coração? Você pode levantar sua mão e eu quero orar com você. E você vai ser salvo hoje, porque a salvação não é baseada em boas obras. Deus não está procurando pessoas perfeitas, porque não existe. Ele está procurando pessoas dependentes dEle, que reconhecem que precisam de um Salvador. Eu vou perguntar mais uma vez, e essa será a última. Mas antes de eu perguntar, eu quero lhe dar uma informação. Ninguém sabe bem sobre o futuro, por mais que a gente prepare uma agenda. O futuro nós não entendemos como será de fato. De fato, nem sabemos se o dia de amanhã vai vir. E sabe que é justamente por isso que a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Ela não diz que é amanhã, porque amanhã pode não vir. Amanhã pode ser tarde demais. E eu quero encerrar esse convite com esta verdade, dizendo para você que amanhã pode ser tarde demais. Hoje, literalmente, poderia ser sua última oportunidade para dizer sim a Jesus. E você precisa entender isso. O plano de salvação foi lhe passado. Jesus morreu na cruz pelo seu pecado. Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele abriu um novo e vivo caminho para te dar a salvação. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Cristo. E você precisa colocar sua fé nele para ser filho de Deus. Pela última vez eu pergunto, se tiver alguém, você não levantou a mão até aqui, mas você não quer esperar para uma manhã que pode não vir, você quer acertar com Deus as contas, você quer confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, pela última vez, se tiver alguém, levante sua mão, e eu quero orar por você. Há alguém aqui neste lugar? Amém? Então, se você já tomou essa decisão, glória a Deus por isso, a gente fica feliz. Se tiver alguém com alguma enfermidade, algum problema de saúde, e você gostaria que a igreja ministrasse para você, aí onde você está, você pode levantar sua mão? Tem? Todo mundo que precisa de cura em alguma área, fique de pé, por favor. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Eu queria que os irmãos da fé que estão próximos de alguém que está em pé, que você possa chegar junto. Vamos impor as mãos e liberar a unção de Deus na vida deles. Pai, nós te exaltamos e te agradecemos, porque o Senhor derramou sobre nós a tua unção. E o Senhor nos concedeu a autoridade no nome de Jesus. E é nessa autoridade que nós damos ordens. Damos ordens agora para dores, enfermidades, irregularidades, qualquer problema físico, emocional, mental, nós repreendemos em o nome de Jesus Cristo. E na autoridade desse nome nós ordenamos que saia do corpo e da vida de cada uma dessas pessoas agora, no nome de Jesus. Nós declaramos vida e saúde divina, do topo da cabeça até a planta dos pés, em o nome de Jesus. Amém. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Pastor Misto. Glória a Deus. Deus é bom. Eu não sei quanto a você, eu me senti na sala do apóstolo, sentando, batendo um papo, né, e aprendendo com alguém que tem uma experiência para passar para a gente, né? Então, são oportunidades que eu sei que tem alguns aqui que não tiveram nenhum pai para poder orientar desse jeito, e você tem a oportunidade. Então, esse mês promete, né? Tem sido uma bênção. Eu tenho recebido demais do Senhor nesse mês da família. Tem recebido?
Glória a Deus. Agora nós vamos para o momento do culto especial. Como foi falado no início do culto, nós estamos aqui para dar e para receber. Temos recebido a palavra do Senhor, temos dado louvor e você tem a oportunidade de dar também através dos dízimos e das ofertas. Você pode demonstrar ao Senhor o seu interesse em participar daquilo que Ele considera importante. Um texto que veio ao meu coração está em Atos capítulo 20, versículo 34, que diz assim: Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. No reino de Deus, é melhor dar do que receber. No reino de Deus, é uma cultura diferente. Você faz parte de uma nova nação quando você disse sim para Jesus. Você foi transportado do império das trevas e foi colocado no reino do seu Filho amado. E nesse reino, as coisas funcionam de maneira diferente. A cultura é outra. A cultura do reino antigo que você vivia, bom é receber, bom é ter mais. Na cultura do céu, bom é dar. E ele cita exatamente o trabalho, né? Estamos, há alguns dias atrás, nós fizemos a campanha do Dia do Trabalhador do Senhor. Inclusive, nós temos aqui ainda a oportunidade de você que ainda não contribuiu com essa campanha, que é o Dia do Trabalhador do Senhor, que você já sabe como é que funciona, né? Um dia do seu trabalho você vai ofertar ao Senhor. Você pode fazer isso ainda hoje, né? Aqui no recipiente dourado, se você for fazer por espécie, ou se você for fazer por Pix, através, né, do QR Code. Então, esse texto diz que é mister, que trabalhando assim, é mister socorrer. Primeiramente, você suprir as suas próprias necessidades, mas também socorrer os outros. Então, o seu trabalho não é apenas para que você tenha para si, mas é para que você possa prosperar a ponto de transbordar e abençoar outras vidas, principalmente fazer com que o reino de Deus avance. Eu sei que eu vou enriquecer cada dia mais, cada vez mais eu vou ter mais, mas eu vou ter porque eu não tenho um propósito egoísta de vida. O meu propósito de vida vai muito além de suprir os meus próprios sonhos. E deve ser o seu também. E a gente mostra isso não apenas falando, a gente mostra isso ofertando, mostra isso dizimando. E você tem essa oportunidade hoje de fazer isso. Eu quero que você possa pegar a sua oferta, que você possa pegar o seu celular, caso você vá fazer um Pix, e entender que esse momento é um momento sim espiritual, onde você está dando da sua vida, do seu esforço, do seu trabalho, daquilo que você tem recebido do Senhor, você tem compartilhado, e você possa consagrar esse momento. Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento, te damos graças porque podemos aprender de Ti, que foi o nosso exemplo em tudo, inclusive no que diz respeito a dar. O Senhor foi aquele que se deu a fim de nos remir e nos mostrou que a vida não consiste em adquirir, mas em dar. E nós temos essa oportunidade agora, Senhor, de dizimar, de ofertar, de oferecer o nosso melhor a Ti. E vamos fazer isso, Senhor, com alegria, conforme a Tua palavra ensina, em nome de Jesus. Amém. Você pode vir para dizimar e ofertar. Glória a
a Deus. Eu queria agora reconhecer você que está nos visitando pela primeira vez que você vem a um culto nosso. Vejo sua mão, vejo algumas mãos. Queria que todos vocês que estão nos visitando pela primeira vez ficassem de pé. Queremos reconhecer você, dar uma salva de palmas, né? Celebrar a sua vida. Quanta gente bonita. Quero dizer que nós temos uma sala especial chamada Sala VIP. Continua de pé, por favor. E aí nós temos aqui essa diaconisa que está aqui no corredor. E ela quer levar vocês para essa sala especial, que é a Sala VIP. Então a gente quer que você pegue os seus pertences e siga ela. Enquanto a igreja vai cantar para você, nós queremos que você siga ela, por favor. Oh, quão bom e quão suave ter em comunhão com os meus irmãos, Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, a casa cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória, a hipocrisia ficou lá fora, e a falsidade mandamos embora, é muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave ter em comunhão com os meus irmãos. Quero destacar algumas coisas muito importantes que estão para acontecer na sua igreja, que você precisa estar atento, né? A primeira coisa que eu preciso destacar é que já estamos, né, no nosso processo de recadastramento de membros. Então, se você ainda não fez o seu, as portas estão se fechando, né? Então, não deixe para depois, não deixe para o segundo tempo, para os 45 minutos do segundo tempo. É rapidinho, faça o seu recadastramento. Você faz através do QR Code. Nós temos sempre também pessoas disponíveis para te ajudar caso você precise. E a gente precisa dos seus dados atualizados. Isso é muito importante para que a gente possa estar conectado com você. Esse é o nosso desejo e nós precisamos da sua ajuda para que isso aconteça, tá bom? Uma segunda informação muito importante é sobre um vídeo que eu vou pedir para a mídia passar, muito importante. O Rema da seguinte forma, com 6 meses que eu cheguei na Verbo, ouvia muito falar sobre o Rema. O Rema, ele entrega muito mais do que aquilo que você imagina. Você chega naquele lugar e você descobre que existe dons e habilidades, que existe coisas reservadas para você, que existe uma profundidade que você só desfruta, só vive quando você mergulha na palavra. Então o Rema, ele é um descortinar dos nossos olhos, é abrir mesmo os olhos para aquilo que a gente não está vendo, aquilo que a gente não está enxergando, para que a gente viva, né? Una antes do Rema era uma pessoa sem direção para muitas coisas, eu tinha muitas dúvidas, coisas que eu precisava esclarecer e que eu vinha orando, eu me sentia confusa. Só essa palavra para esclarecer e colocar ordem nas coisas. Aí o casamento funciona. Aí você consegue exercer o papel como mulher, o papel como homem. Então eu fiz junto com meu esposo. E isso trouxe uma clareza muito grande no nosso papel que cada um tinha para desempenhar. E nós estamos colocando essa divulgação porque o Rema, para a gente, é um curso fundamental e a gente quer que o ano inteiro você tenha algum contato, né? As matrículas não estão abertas, porém, amanhã nós vamos começar uma matéria nova, né? E ela está aberta ao público. Então, se eu fosse você, não tivesse feito o Rema ainda, eu não perdia uma dessas aulas abertas, né? Abertas ao público, você vai conhecendo um pouquinho do Rema enquanto você não pode fazer. E amanhã, né? Como eu falei, 15/5, às 19h45, nós temos um professor, Emanuel Lodônio, dando uma matéria, como eu falei já para você, aberta ao público. Se você já fez o Rema, compartilha com alguém que você sabe que precisa fazer. E ela vai estar lá amanhã, vai ouvir um pouquinho, vai conhecer, vai ter aquele gosto de querer mais. E logo, logo, vai gerar fé no coração dela. E logo, logo, ela vai estar com a gente, em nome de Jesus. Outro assunto muito importante é que nós estamos começando agora esse domingo o curso de membresia. Quem aqui já é membro da nossa igreja? Muitas mãos levantadas, algumas mãos ainda não. Então, se você tem visitado nossa igreja, você tem que dar mais um próximo passo. Tem gente
que vem para a igreja há 1 ano, 2 anos e não se atenta para essa informação. Parece que a gente fala esse momento e parece que a pessoa não entra por um ouvido e não consegue entender. Então eu vou deixar bem claro, tem que dar o próximo passo para você se tornar membro da igreja. Tem gente que pensa que é membro porque frequenta por muito tempo. Não, frequentar por muito tempo a igreja não te faz um membro da igreja. Então, como é então que eu me torno membro? Eu preciso fazer o curso de membresia. E como é que eu faço esse curso? Aí no seu bolsão, em frente à sua cadeira, tem um bolsão, e nesse bolsão tem um cartão de inscrições. Você pode pegar esse cartão, ler através do QR Code do seu celular, e você pode fazer a sua inscrição, ou através desse QR Code, e fazer um curso de membresia, que é um curso rápido, mas é um curso que você vai entender melhor como é que funciona a sua igreja, e é o curso pré-requisito para você se tornar membro. Tá bom? Então, começa agora, esse domingo que vem, pela manhã, tá? Então, não deixe de fazer se você ainda não é membro. Outro curso que nós vamos ter também, que vai estar disponível aí também nesse mesmo link de inscrição do seu bolsão, é o curso de namorados e noivos. Se você está namorando, se você está noivo, você tem uma oportunidade que eu não tive e que a maioria dos casados hoje não tiveram. Mas você tem essa oportunidade de já ouvir a respeito desse assunto antes mesmo de casar. Isso é uma bênção, isso é maravilhoso, isso é uma grande oportunidade que você está tendo. Então não perca essas oportunidades que são planejadas, disponíveis para você. Então participe desse curso de namorados e noivos, que já começa também esse domingo, não é isso? Outra informação importante é que no dia 23 de maio, sem ser esse sábado, mas o próximo, nós vamos ter o café com propósito com o nosso apóstolo Darren. Vai ser um evento maravilhoso. Cada café que a gente faz lá na Fuego é maravilhoso. A unção é palpável, Deus dá direções e a gente sai de lá com mais prósperos, a gente sai de lá mais rico, a gente sai de lá com direções específicas para a nossa vida como empresários. Então, é um café para você que é empresário. Nós já estamos no segundo lote, tá bom? O primeiro lote já acabou e normalmente na semana desse evento, normalmente não tem mais vaga e não deixe então para cima da hora porque acaba rápido. Então, participe logo, já é no próximo sábado, você não pode também ficar de fora. Mais uma informação importante que eu quero passar para você é um outro evento que a gente vai ter nesse mesmo dia, que é um evento de treinamento exclusivo para o Verbo nas escolas. Você que deseja, não estou falando só com você que já serve no Verbo nas escolas, mas você que deseja, percebe que Deus está te chamando para um lugar onde você vai evangelizar crianças e adolescentes que estão estudando em escolas públicas e particulares. Você está sendo convocado para participar desse treinamento. Está vindo uma ministra poderosa, né? De acordo com Ana Marques, que conhece ela mais de perto, diz que ela é a Kenneth Hagin das escolas. Então, só daí você já vê que é algo poderoso, é alguém que tem se doado, né? Tem investido na nossa vida. Ela está vindo para cá e vai dar um tempo para nos ensinar como fazer isso de maneira mais eficaz. Então, é uma grande oportunidade. E eu digo, nós estamos precisando de voluntários. Se você não sabe aonde se encaixar, eu te convido a estar se envolvendo no Verbo nas escolas, participando desse treinamento para poder se envolver. Então, conto com vocês também. É um evento que é gratuito para você que é membro da nossa igreja. Ele não é gratuito para todo mundo, vai ter custos, porém, a igreja está bancando a sua inscrição, se você é membro, para que você possa se equipar, se fortalecer nesse assunto tão importante, tá bom? Sábado, dia 23 de maio, às 14 horas. E a última informação, o último destaque que eu quero passar para você é a nossa conferência de homens, que também já está próxima, dia 30 de maio, uma conferência poderosa que nós vamos ter aqui, né? Vamos ter pastor Kelmer, pastor Lodônio, pastor Roberto e Celuta, trazendo uma palavra poderosa para a gente. É um evento também gratuito, um evento que tem os seus custos, mas a igreja está bancando todos os custos para que você possa desfrutar
de um momento onde vai edificar a sua vida. Você que é homem, você tem homem aqui? Tem homem aqui? Então você precisa estar participando desse evento, dessa Conferência de Homens 2026. Cada ano que a gente faz essa conferência é maravilhosa e esse ano vai ser a melhor. Amém? Amém. Gostaria que chamasse o vídeo final, por favor. Olá, querido, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Verbo News. Fique atento às nossas informações. Rápido, né? Olá, querido, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Verbo News. Fique atento às nossas informações. Pegaram todas as informações? Vocês são rápidos demais, bênção demais. Fica de pé, estamos finalizando o nosso culto. Sei que você hoje está saindo daqui com a bênção da palavra, não apenas da palavra, mas das experiências, né, do nosso apóstolo, e eu sei que você está saindo daqui edificado. Vai meditando nessa palavra poderosa. Isso aqui hoje foi exclusivo para quem está aqui. Teve um problema na internet, né? Então você que veio, recebeu uma boa medida da palavra de Deus nessa noite. Diga, graças a Deus que eu vim. Pai, te dou graças por esse momento, te dou graças por podermos estar aqui, expostos à tua presença maravilhosa, que transforma, que edifica, que muda, que nos fortalece, que nos dá paz, e expostos à tua palavra, que é a verdade. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Estamos indo para o nosso lar, edificados, construídos por dentro e com a capacidade maior de viver em família de uma maneira mais eficaz e mais poderosa, sabendo colocar limites aonde precisam ser colocar limites, Pai, onde precisam ser colocados os limites. O Teu Espírito vai nos ajudar a identificar quais são as áreas pessoais que nós precisamos fazer isso e nós vamos executar com a sua ajuda, Espírito Santo. Te agradecemos porque o Senhor sempre está conosco. O tempo todo o Senhor está conosco e é bom demais saber disso. Vamos para o nosso lar, debaixo da tua bênção e da tua proteção, em nome de Jesus. Estaremos aqui disponíveis para você, caso você precise de alguma oração específica, tá bom?